E olha essa notícia, pessoal. O Banco Citi está cauteloso com os bancos aqui no Brasil, né? Os bancos brasileiros podem ser uma armadilha de valor, né? A gente precisa entender essa notícia, pessoal. Segundo o Banco Citi, que está muito pessimista com os bancos brasileiros, até agora as instituições fizeram o seu dever de casa. Controlaram os spreads, né? Que é aquela diferença de quanto o banco cobra de juros para quanto é o custo da captação desse dinheiro, aumentaram a sua lucratividade, né? Os bancos tiveram apetite ao risco, a qualidade dos ativos dos bancos brasileiros são muito boas, porém, na visão aqui do Banco Citi, há uma combinação desafiadora no setor, que é o cenário macroeconômico brasileiro, né? Esse cenário que a gente vive basicamente um caos fiscal, né? Vamos dizer assim. E a gente viu que o pacote fiscal anunciado pelo governo não surtiu muito efeito. Então, os analistas do Banco Citi acreditam que pode haver uma desaceleração no crédito para 2025, né? Isso pode traduzir em revisões de lucros potencialmente humanos para 2025, né? Ao longo de 2025. Assim, o banco cortou a recomendação. No Banco do Brasil, né, eles colocam uma recomendação neutra para o banco, ou seja, nem comprar nem vender, né? Manter o Banco do Brasil. Mesma recomendação para o Bradesco, recomendação neutra também. Para o Banco Santander, mesma coisa, recomendação neutra. Já para o Banco Itaú e o Banco BTG Pactual, aí sim eles dão recomendação de compra. Segundo o Banco Citi, dentro dos bancões que a gente tem, a escolha deles é o Banco Itaú, devido à sua dinâmica controlada de qualidade de ativos e a capacidade de pagar um forte dividendo nos próximos meses. Aí é aquilo, né, pessoal? Cada um tem que ter sua estratégia muito bem definida, né? Porque nem sempre as recomendações desses grandes bancos, eles se encaixam na sua estratégia de investimentos, né? Às vezes eles olham mais para o curto prazo, é para uma valorização patrimonial, não recebimento de dividendos. Então, você precisa ter a sua estratégia bem definida e tomar muito cuidado com essas recomendações. O Banco Itaú, eu até concordo com o Banco Citi, né? A gente está vendo uma evolução muito grande do Banco Itaú, pagando bons dividendos, né? Crescendo nos últimos 12 meses. O banco realmente era um banco considerado caro, né? Mas pelo que ele vem apresentando de resultados e pagamento de dividendos, o banco se tornou bem interessante hoje em dia, né? Ainda mais nesse quarto trimestre de 2024, o banco pode pagar, segundo a Genial Investimentos, R$ 1,80 de dividendos extraordinários, né? Então, realmente o banco ficou muito atrativo. Já o BTG Pactual, pessoal, na minha opinião, não se encaixaria na minha estratégia de investimentos, né? O banco, ele paga pouquíssimo dividend yield, 1,79% nos últimos 12 meses. É um PL, na minha opinião, muito esticado, né, 10,4 vezes lucro. É aquilo, a gente precisa ter as nossas convicções, né, e o Banco BTG Pactual, por exemplo, nesse momento não se encaixaria nas minhas convicções, nas minhas estratégias de investimento. Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de recomendação aí desses bancões, tá bom? Outro ponto interessante, e aí talvez eu concorde bastante com a recomendação do Citi, é que ele diz que a gente tem cuidado com a armadilha de valor, né? Por quê? Que alguns bancos parecem muito baratos, mas que os lucros podem cair em 2025, né? Isso porque a taxa Selic, a correlação da taxa Selic pode continuar subindo, né? A gente vê as famílias mais endividadas. Se os juros continuar subindo, né, provavelmente as pessoas vão ter mais dificuldade de arcar com as suas despesas, arcar com as suas dívidas, a inadimplência pode aumentar muito e isso pode prejudicar os bancos mais para frente, né? Inclusive, né, eles mencionam aqui, ó, pode haver grandes bancos com queda de ROI. Eu tenho quase certeza que eles dão uma alfinetada aqui no Banco do Brasil. Por que que eu estou falando isso? Porque numa outra matéria, pessoal, outro banco, né, o Goldman Sachs, que é outro grande e importante banco, vê um risco de ROI abaixo dos 20% no Banco do Brasil e também rebaixa o Banco Paraneu. Hoje, no mercado financeiro, esse valor de 20% de ROI parece um número mágico, né? Porque você vê ali o Banco do Brasil e também o Banco Itaú com esses números, né, acima de 20% de ROI, e vê logo abaixo o Banco do Bradesco, o Banco Santander também, né? Inclusive vê os diretores executivos do Banco Santander falando que estão brigando para chegar em 20% de ROI nos próximos anos, então se tornou um número mágico, né, o banco com 20% de ROI. Então,
eles ficam muito preocupados aqui na matéria, né, porque o Banco do Brasil pode perder esses 20% de ROI e aí o mercado pode começar a bater forte nas ações do Banco do Brasil. E eles dizem aqui, ó, que o Banco do Brasil já não teve um 2024 de brilhar os olhos. Particularmente, eu discordo disso aqui, cara. Eu acho que 2024 foi um ano muito bom para o Banco do Brasil, pagou bastante dividendos, o banco cresceu bastante. Tá? Em relatório, eles cortaram a recomendação do Banco do Brasil para neutra, assim como o Banco Citi. Tá? Eles colocam um preço-alvo de 26, que abre um potencial de apenas 3,3% de crescimento. Segundo os analistas do Goldman Sachs, o cenário não está muito convidativo para a estatal. O Goldman Sachs cita 3 fatores principais. Primeiro, a deterioração da qualidade dos ativos do agronegócio, né? Isso aí já é sabido realmente. A gente tem hoje um problema de crédito no agronegócio. Segundo ponto, desaceleração do crescimento, resultado de intermediação financeira, pressionada pelos custos de financiamento. E terceiro, menor contribuição do Banco Argentino Patagônia, que é uma subsidiária do Banco do Brasil, que tem um papel fundamental, né? Boa parte das receitas do Banco do Brasil vem ali do Banco Patagônia. Mas, né, a gente fala que não custa lembrar que o Banco do Brasil, o maior financiador do agro brasileiro, né, no ciclo 2024-2025, destinou 260 bilhões para operações relacionadas ao setor, incluindo custeio de investimento e comercialização. E agora o que a gente está vendo? Uma inadimplência muito grande nesse setor do agronegócio, né, que realmente vem prejudicando muito o Banco do Brasil. A gente já está vendo provisionar bastante grana, principalmente por essas questões de inadimplência do agronegócio. Eles também recordam que o índice de cobertura está próximo das mínimas históricas e que limita a capacidade do banco na formação de NPL, empréstimo bancário que não foram pagos pelos seus clientes. E aí, pessoal, o que é esse índice de cobertura? Nada mais é que a quantidade de vezes que o banco tem provisionado capaz de cobrir esses devedores duvidosos, né? Cobrir essa inadimplência. Então, cada vez que esse índice de cobertura ele vai chegando nas mínimas, significa dizer que o banco tem cada vez menos capacidade de cobrir os devedores duvidosos lá na frente, tá? Mas o Banco do Brasil ainda está bem confortável quanto a isso, né? E essa foto talvez mostre bem, né, a carteira de crédito do Banco do Brasil, o índice de cobertura, né, acima de 90 dias, que caiu bem, né, de junho de 2024 até setembro de 2024. E a inadimplência acima de 90 dias subiu, né, ou seja, existe mais pessoas inadimplentes no Banco do Brasil no final das contas, né, juntando tudo, agronegócio, pessoa física, pessoa jurídica, 3% para 3,33%, mas no final das contas não é nada de outro mundo aqui. A inadimplência do Banco do Brasil ainda está muito bem controlada, principalmente frente a alguns outros bancos que a gente vê por aí. Eles dizem aqui que o Banco do Brasil pode ter um ROI abaixo de 20%, tá? Que seria realmente muito ruim, porque o mercado já enxerga que o ROI acima de 20% é muito importante para os bancos no Brasil. Para 2024, eles acreditam que o lucro deve crescer 6%, 2025 deve crescer 3%, 2026 3%, porém abaixo das médias dos outros bancos. Eles acreditam que o Banco Bradesco vai crescer 28%, o Banco Itaú vai crescer 17%, o Santander vai crescer 14%. Dessa forma, eles acreditam que o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, deverá recuar dos 21% atuais do Banco do Brasil para 19,5% em 2025 e 18% para 2026, abaixo do limite psicológico dos 20%. Né? Eles falam aqui até em psicologia, porque realmente o mercado entende que essa cifra, né, é um número mágico ali do mercado financeiro hoje para os bancos. Né? Então isso pode pressionar muito o Banco do Brasil. E aí é o que eu falo, que cada um tem que ter as suas convicções, né, a sua estratégia de investimento. Eu vejo que o Banco Goldman Sachs, eles projetam que o Banco do Brasil pode ter um PL de 3,6 vezes lucro. Cara, um PL muito baixo, pessoal. Só para a gente entender, basicamente o PL é o retorno em anos dos seus investimentos. Então, para você ter o retorno dos investimentos do Banco do Brasil, mais ou menos em 3 anos e 6 meses, vamos dizer assim. E está com uma recomendação neutra, um rebaixamento de recomendação. A gente vê o BTG Pactual com PL de quase 11 vezes lucro, recebendo recomendação de compra. Uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Dado aí esse desconto todo do Banco do Brasil hoje, que na minha opinião, pessoal, aceita até grandes desaforos, né? Porque realmente o banco está muito descontado. E um PL, eles acreditam também que o Banco do Brasil pode chegar a um P sobre VP na casa de 0,80, né? Abaixo dos bancos privados, é verdade, mas em linha com seu histórico. Vamos lá dar uma olhada para ver se realmente esses números tá em linha com seu histórico. E a gente vê o Banco do Brasil caindo bastante, né, no dia de hoje,
3,14%. O Banco do Brasil pagou dividendos hoje, né? E além disso, vemos aí essas recomendações neutras, esses rebaixamentos que influenciam bastante na cotação do Banco do Brasil. Essas recomendações, esses grandes bancões, né, principalmente bancões internacionais, influenciam muito na cotação do Banco do Brasil, porque quando você olha para a estrutura acionária do Banco do Brasil, vejam que 24% do capital do banco está na mão de investidores estrangeiros, né? Então, quando tem essas recomendações de bancões internacionais, realmente impacta bastante nas cotações do Banco do Brasil. E a gente vê também, pessoal, um PL hoje do banco de 4,9 vezes lucro, né? Eles dizem que o PL pode ficar em 3,6, ou seja, mais descontado ainda do que está hoje em 2025. Eles dizem que está próximo das suas médias históricas, tanto PL quanto P sobre VP. Mas a gente olha aqui, por exemplo, né, a gente vê que o PL do banco está bem abaixo das suas médias históricas, né, que é de 7,6 vezes lucro. E a gente vê que o P sobre VP hoje está em 0,78 e a sua média histórica é de 0,88. P sobre VP até eu concordo que está em linha, mais ou menos em linha com o histórico, né? Mas o PL hoje está bem abaixo da sua média histórica e se em 2025 tiver com PL de 3,6, vai ficar mais baixo ainda do que suas médias, pessoal, tá? E isso pode significar um bom desconto aí no Banco do Brasil, que vem pagando aí um ótimo dividend yield nos últimos 12 meses e é bem provável, né, que pague bons dividendos também em 2025. Bom, pessoal, eu coloquei aqui dois cenários bem pessimistas para o Banco do Brasil, né? Um cenário olhando para 2024 e o outro olhando para 2025. Vejo que para 2024 eu considerei que o banco possa ter um lucro líquido de 37 bilhões de reais, pessoal, e um payout de 42%, tá? O lucro líquido é bem ali no limite do seu guidance, né? O mínimo do que o banco projetou para 2024. E o payout abaixo dos 45%, né? A gente sabe que o banco mudou, né, para 45% esse ano de 2024, mas no final das contas não é bem assim, né? O banco não vem pagando exatamente 45% de payout, vem pagando um pouquinho menos, então botei 42%. Para ser bem pessimista mesmo, tá? Com isso, dá R$ 2,71 de dividendo projetado para 2024, pessoal. E se a gente olhar a cotação atual, R$ 24,62, isso daria 11% de dividend yield, num cenário bem pessimista, cara. É um PL projetado de 3,8, bem dentro aí do que o Goldman Sachs projeta, né? 3,6 que eles projetam. Se a gente olhar o preço teto, se a gente comprar o Banco do Brasil até por R$ 29,00, o banco poderia nos trazer até 9% de dividend yield. Olha a margem de segurança, comprando o Banco do Brasil por R$ 29,00, 18%. Então, mesmo num cenário muito pessimista, cara, o Banco do Brasil poderia trazer um retorno muito interessante para o seu acionista em 2024. Olhando para 2025, projetando 40 bilhões de lucro líquido, um payout também de 42%, o banco poderia nos pagar R$ 2,93 de dividendos. E olhando para a cotação atual no dia de hoje, R$ 24,62, isso poderia nos dar 12% de dividend yield, cara. Se você comprar o Banco do Brasil por R$ 29,00, poderia nos trazer 10% de dividend yield para 2025. Margem de segurança de 18% também. Então vejam que em dois cenários bem pessimistas, né, 2024 e 2025, mesmo assim o banco poderia trazer ótimos retornos para a gente. Então, muita calma com essas recomendações. Muitas das vezes, esses bancões, pessoal, eles precisam dar uma resposta a curto prazo para os seus clientes. E essa é a vantagem de ser um investidor pessoa física. Você não precisa dar satisfação para ninguém, você só precisa seguir a sua estratégia de longo prazo, né? Lembrando que muitas das vezes esses bancões enxergam curto prazo. Então, muita calma, muita tranquilidade. Eu, particularmente, sigo firme com a minha estratégia de investimentos e estou olhando muito para o Banco do Brasil nesse momento, tá bom? Desejo a todos bons investimentos, espero ter ajudado. Fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Junto, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.